Ontem nós comemoramos Cristo Rei, né? E mais do que nunca eu acho que a gente tem que tentar entender, tentar compreender a pessoa divina de Jesus, né? E a sua missão, o que ele fez por nós. Então, uma das principais afirmações da catequese, uma das coisas mais simples que a gente recebe, né? É que Jesus é Deus e homem, né? Deus encarnado e homem. E aí tem aquela expressãozinha, exceto no pecado, né? Acho que está em Hebreus, se não me engano, ou Efésios. Jesus é Deus e homem igual a nós, exceto no pecado. Mas aí tem uma frase que é a segunda carta aos Coríntios 5, verso 21, que parece colidir com essa expressão, exceto no pecado, porque diz assim, né? Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Provavelmente, eu entendo dentro do contexto que esse aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Ele não conheceu o pecado, mas aí diz que Deus o fez pecado por nós. Afinal, Jesus, sendo homem, pecou ou não? O que essa passagem quer dizer? Essa passagem está se referindo a Jesus? O fazer pecado e ser pecador são duas coisas distintas, né? Ser pecador significa assumir uma postura que, dentro da nossa liberdade, significa acolher aquilo que é contra a vontade de Deus, aquilo que no final das contas prejudica a nós, aos outros, é uma ação que não está compatível com a nossa natureza humana, que ela foi criada para viver em união plena com o próprio Deus. Então isso é um pecado, assim, fazendo essa... O senhor inclusive falou em alguns programas anteriores que é autodestrutivo, né? Isso mesmo. É contra o próprio homem. Sim, mas sempre se trata aqui de uma escolha livre. Sim. Que o ser humano toma essa decisão de ir atrás daquilo que o atrai, que ele acha na sua decisão que vai ser melhor, e assim por diante, né? Então, e quando nós aqui escutamos nessa frase que Deus o fez pecado por nós, já entendemos que não se trata de uma ação na qual exatamente falamos da ação pecaminosa, da ação que tinha como objetivo de nos neste caso, realmente trata-se de Jesus, mas de Jesus se separar de Deus, virar costas para o seu Pai. Aqui significa que ele assumiu para nós, para si, todas as consequências do pecado. Todo o mal do pecado que existe, e ele em certa maneira podemos dizer que ele se soma, são as ações nossas dos outros junto, fazem exatamente existir o pecado como tal, não como uma ação apenas, mas como uma realidade que vem como consequência do pecado. E por isso, quando Jesus vai para este mundo, ele abraça esta realidade toda como se fosse um ser humano qualquer. Sim. Ser humano, ele pode, de fato, sofrer pelas consequências das suas escolhas. Só que, no caso de Jesus, já não existia esta possibilidade. Ele nunca fez nada que seria um pecado. É como se fosse o homem peca e tem as consequências. Isso. No caso, Jesus não pecou, mas assumiu as consequências. Do pecado dos homens. Isaías, são as consequências. Tomou sobre si nossas culpas. Isaías Né? 53, Tomou sobre si nossas mazelas. Exatamente, outra passagem que deve ser juntada. A primeira parte ele não fez, mas ele assumiu as as consequências de que pecado? Dos nossos pecados. É como plural, se fosse, ele se coloca perante Deus Pai como um de nós. Ele faz de si parte de toda a humanidade que vive no pecado, que comete o pecado. Ou seja, pela livre e espontânea vontade, ele abraça para si aquilo que ele não precisava abraçar. Exatamente.
Mas, aí, voltando a essa passagem de Coríntios, né? Para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, não parece que inverteu aí? Parece que a gente foi beneficiado, né? Sim, mas nós que somos exatamente pecadores. justiça de Deus. O que isso significa? A palavra justiça, nós às vezes interpretamos pensando naquilo que é justiça aqui neste mundo, né? Estou falando os juízes e tudo mais. E quando nós assistimos, né, as desgraças, né, daqueles que, cumprindo as suas missões, né, de juízes, perdem cabeça e fazem da justiça brincadeira nas próprias mãos, aí nós entendemos que não pode ser justiça de Deus desta maneira. Não então, essa justiça, né? Não é essa justiça que estamos falando aqui. Então, de fato, usando a palavra justiça, a Sagrada Escritura quer dizer equilíbrio. Equilíbrio entre as coisas. Sim. Coisas são justas quando são equilibradas. Por isso nós, por exemplo, entendemos, aí eu pulo agora para aquele momento que eu acho que nos conseguem explicar a questão da justiça, quando Jesus conta parábolas dos trabalhadores, que ele, lá, aquele homem, dono de uma vinha, convida para eles trabalharem para ele. Em diversos horários diferentes. Diversos horários do dia, né? E ele chamou alguém logo no início que trabalharam o dia inteiro e depois, durante o dia, chamou os outros e até no final ele chama aqueles que trabalharam, que conseguiram trabalhar com apenas 1 hora. Na hora de pagar, ele dá para todo mundo igual, ou seja, valor, o último, né, que trabalhou 1 hora só, ganhou a mesma quantia que aquele que trabalhou o dia inteiro. E alguém pode dizer, humanamente isso é injusto. Sim. Mas no olhar divino, isso é justo. Porque aqui não é questão quanto que alguém merece, e sim quanto que alguém precisa. Então, naquele momento, este dono, que era dono também do dinheiro que usou para pagar seus trabalhadores, né? Para ele era importante dar para cada um destes homens aquilo que eles precisavam. Porque se vamos olhar bem nessa parábola, nós entendemos que aqueles que ficaram 1 hora, eles até explicaram para o dono da vinha, né? Por que vocês estão aqui o dia todo? É porque não tinha ninguém nos chamou para trabalhar. Ninguém chamou. Então, não éramos, desculpa a palavra, vagabundos que ficavam o dia inteiro e só depois à noite, quando ficaram com fome, aparecerão para tentar realmente arranjar alguma coisa. Não, eles estavam dispostos o dia todo para trabalhar. Porque eles também precisavam ganhar aquela moeda pelo dia de trabalho que seria sustento para a família. E naquele momento, este que pagava, ele viu essa necessidade e deu para cada um que precisava. Uhum. De fato, isso significa a justiça de Deus. Por isso, voltando a essa passagem, nós entendemos que, repito de novo, leio de novo, Deus o fez pecado por nós, ou seja, não à toa. O objetivo era nos beneficiar, para que nele, em Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, para que nós possamos receber na pessoa de Jesus, na pessoa do Filho de Deus, o quê? Aquela filiação perdida. Então, ele restitui aquilo que foi perdido. Porque Jesus, de fato, em plenitude, obedeceu à vontade do Pai. E a desgraça que veio para o mundo foi fruto da desobediência. Sim. Então, aqui foi, pela obra de Jesus, foi recuperada a justiça, quer dizer, equilíbrio das coisas. Deus nos criou para que possamos viver por Ele, com Ele e para sempre. E na pessoa de Jesus isso se realiza. Então nós entendemos
para resumir, né, que aquela atitude de Jesus abraçar tudo, inclusive tornando-se pecado, fez que aquele que não tinha pecado era capaz, com a atitude dele, também dar à humanidade aquilo que ela tinha perdido. Né? É um pouco complexo, né? Mas o que importa para a gente entender de tudo isso, né? Que foi realmente a obra da Divina Misericórdia, que para nos mostrar o amor dele por cada um de nós, não se limitou e se deu aquilo que ele mesmo tinha mais precioso para nos resgatar, que era exatamente o seu próprio filho. E com isso nós entendemos que a humanidade não seria capaz de se recuperar sozinha como ela era. Mas essa humanidade abraçando Jesus, abraçando, podemos dizer assim, sujando Jesus com aquilo tudo que ela vivia, tudo que ela realizava, podia também encontrar a purificação de Jesus, purificação na pessoa de Jesus, que é todo puro. Então, o pecado, de fato, foi destruído na pessoa de Jesus. É exatamente. Ele abraçou para destruir. É onde abundou a graça. Como se fosse, podemos aqui comparar aquele, sei lá, um forno no qual nós jogamos, como já é usada essa parábola, né? No qual nós colocamos exatamente o ouro impuro com muitas outras coisas que está misturado, sabe? Porque tiramos da terra, tudo mais. E todas as outras coisas, elas realmente acabam sendo queimadas, e o que só se preserva é o ouro puro. O ouro puro. Me lembra essa questão do que ele fala, Paulo acho que diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Quando o senhor fala do abraço pecaminoso, né? Que sobre o puro, e o puro purifica a todos, né? Sim. Tem a ver justamente com esse projeto em que Deus envia seu Filho para nos salvar. Né? Para nos salvar, sim. E por isso temos essa imagem meio também, humanamente falando, esquisita, vendo Jesus como nosso rei, que reina a partir da cruz. A cruz de Cristo é o trono dele. Né? Não é o trono confortável, maravilhoso, que às vezes nós aprontamos, mas isso é para transmitir outra realidade, né? Que é apresentado Jesus sentado num trono mais, né? Mas aquilo que nós falamos aqui, nessa nossa conversa, esse aspecto, nós compreendemos que o trono dele para reinar era exatamente a cruz, porque na cruz que ele mostrou o pleno amor, completo amor por cada um de nós. Então, o que de fato nos salva, é o amor de Deus por cada um de nós, amor que ele mostrou de uma maneira mais completa, aceitando a cruz. E, por outro lado, ele é o rei e o poder dele está em nos amar. Porque, de fato, nosso coração começa a ficar frágil quando nós percebemos tanto amor de Deus por nós, né? Gratuito, sem nenhum retorno para ele, podemos dizer assim. Então, isso nos destrói, no sentido daquela parte que quer se afastar dele, que quer buscar as coisas que não tem nada a ver. Essa certeza que o amor dele, tão pleno, gratuito, vem diretamente à história de cada um de nós. Simplesmente. Com o peito aberto, com este amor exposto a nós, para que façamos com isso o que a gente quiser. Então, na verdade, quando às vezes nós falamos de ser humano se afastando de Deus, negando Deus, nós temos que dizer que isso significa. Isso significa se afastar do amor, negar o amor de Deus por cada um de nós. E isso entendemos, né, como
como uma atitude muito pesada, né? Muito Sim. errada. Né? Imaginamos, ele não quer nada de nós, ele nos ama. Ele Gratuito. apenas nos oferece aquilo que de fato precisamos. Ele sabe que sem ele somos nada e não vamos existir, pelo menos numa perspectiva de uma felicidade e alegria, a não ser com ele. E tudo isso coloca à nossa disposição por amor a cada um de nós, ainda ajudando para que A gente consiga. tudo isso possa dar certo, possa acontecer. Sim. E este tamanho amor, claro, pode nos sensibilizar para que a gente possa realmente responder com nosso amor, apesar das nossas limitações, mas querendo também transmitir o amor, pode também exatamente ser rejeitado, ou seja, perante a tanto amor, quando o ser humano se fecha, também esse fechamento, ele torna-se o fechamento definitivo, porque se isso, como dizer, um poder maior para nos acolher, para nos garantir a eternidade, foi jogado fora, então sobrou o quê? Nada. Nada. Sobrou nada. Né? Vazio. Vazio. Então, por isso, o ser humano precisa ficar muito atento para, no meio de tantas escolhas, decisões, não jogar fora o amor de Deus. Né? E ele que é nosso rei, tem que ser tratado como aquele que nós queremos seguir, que nós queremos, de fato, obedecer. A obediência da... É aquilo que falamos também em outro momento, obediência confiante. Confiante. Né? Confiando no amor dele, vamos obedecer, sabendo que é o único caminho para que o plano dele possa dar certo na nossa história. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.